Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu caro amigo gamer, que assim como quem vos fala, gosta da penumbra das horas matinais, uma boa madrugada. Meu nome é Wagner Gabriel e este é o Desce Pro Cast. Nesse videocast iremos viajar entre as principais histórias, os principais momentos e, claro, algumas das jogadas inesquecíveis dos esportes eletrônicos. Esse episódio aqui é a parte 2, episódio dedicado à campanha da conquista do primeiro Major de CSGO por um time brasileiro, em 2016. Novamente, esse é o Desce Pro Cast. Então desce comigo, mas esse não chora, hein? O jogo começa com a equipe da Team Liquid de CT e a LG de TR. A Liquid se espalha pelo mapa em um padrão de 2-1-2, marcando posições e adiantando o player Elige para observar o palácio mais de perto. Enquanto isso, a LG prepara uma rápida execução em direção a A, com 3 jogadores pelo palácio e 1 pela caverna. Após o time se preparar para a execução, vem a Bang do Fallen, e os 3 jogadores do palácio explodem o bomb site. Com a Bang do Fallen, o Elige que estava jogando avançado ficou cego, mas mesmo assim conseguiu levar o primeiro jogador, e deu chance para a Liquid ganhar o round. Com isso, a LG rapidamente trocou a kill e deixou o round 4 contra 4, desceu pro bomb e plantou C4. Com a bomba plantada, o round estava muito facilitado, mas olha o mapa. O Coldzera, que estava desde o começo fazendo lurker pra LG, é morto e não conseguiu participar em nada. Mas a informação de que havia jogadores pelo meio chegou aos seus companheiros, que rapidamente organizaram um avanço para a base CT. E com esse avanço, depois de algumas trocas, o round rapidamente vira 3x2 a favor dos brasileiros. 2 jogadores ainda estavam posicionados no CT e o último estava escondido dentro do bomb. O plant foi feito para a base CT, o que dificultaria muito mais a volta da Liquid para o round. Isso porque aquela área já estava toda dominada, não tinha o que fazer. Com 2 rápidas kills de Fer, a LG fecha o pistol round e coloca 1-0 no placar. Já com a vantagem no armamento por causa da vitória no pistol, a LG decide dominar o meio do mapa com 3 jogadores e prevenir avanços por parte do time da Team Liquid. Com a desvantagem bélica, a Liquid obviamente não vai querer contestar um espaço aberto como o meio, né? Não, rapidamente a equipe norte-americana avança com 3 jogadores pela ligação e 1 pelo janelão. Isso para dar combate aos jogadores brasileiros. Com isso, a Team Liquid percebeu o rush por parte do time da LG, mas acabou por perder o primeiro jogador. Porém, na mesma hora, ela designou o Elige e o Rico para a boca da ligação para serem cravados à espera de um avanço ainda maior pelos brasileiros. Com essa resposta, a TL foi capaz de conseguir uma kill de volta e deixar o round 4 contra 4. Prestem bem atenção nessa play, pois ela é importante para o decorrer dos próximos rounds. Logo após, veio a kill do Coldzera e mais uma rápida kill por parte do FNX. O round parecia encaminhado nessa hora. Entretanto, como a Liquid havia se preparado para contestar a LG, todos os jogadores restantes estavam com pouca vida. E, com o posicionamento do Rico no 2v4, o round ainda era perigoso. Sem nenhuma informação no mapa e com pouca vida nos jogadores, a LG resolveu plantar a bomba no A, onde eles esperavam não ter ninguém. E também deixaram o Cold marcando a ligação. O Adrien, pelo outro lado, não imaginou o posicionamento do Cold e correu direto em sua direção, morrendo sem trocar um tiro sequer. Dessa vez a vantagem é total da LG, sendo muito difícil eles perderem esse round. Mas, olha só de novo pro mapa. O Rico, como um foguete, saiu da marcação da jungle e instantaneamente correu para o CT. Esse pode ser o momento do round. Se nenhum dos jogadores desconfiarem do seu posicionamento, ele pode garantir a primeira kill e ter totais chances de ganhar um 1v1 com o player inimigo miado. Dito e feito. Com uma jogada absurda, o Rico traz de volta o round que deveria ser LG para ele mesmo, finalizando com um 4K para cima dos brasileiros. Armor penetration from the P250. He's got MP7 as well. Instant ding from Hiko. Is he actually going to do this? Coldzera's got less than 10 HP. There's still a minute, but he's got to dance. Hiko's going to do it. Liquid back in the game. Por ter perdido o segundo round, a LG estava completamente sem dinheiro. Nesse aqui, a Liquid abre com um padrão 2-1-2, e os brasileiros respondem com a mesma ideia. O FNX, utilizando apenas uma Desert Eagle, resolve abrir meio, e, com a smoke feita pelo seu parceiro tampando o janelão, avança rapidamente para a ligação e crava no jogador da base CT. Que é outra pro FNX. Com essa kill, as defesas bombeais estavam totalmente desalinhadas. 2 jogadores avançavam pela jungle para recuperar o espaço perdido, mas, novamente, mais um que é outra pro rei. Com isso, era 2 contra 5 dentro da A, e questão de tempo até os jogadores se unirem para trocar kills e plantar a bomba. Esse round é a prova viva aqui, sem FNX, sem Major. But it's going to find no target. There's the face, and Fer is going to close it down 2-1, and Luminosity just bounce back immediately. E com isso, a LG encaixou 2 rounds na sequência e se preparava para um começo cheio de força. Dessa vez, a Liquid mudou um pouquinho o padrão e destinou 3 jogadores para o meio, 2 deles marcando a carroça do janelão e um avançando meio pelo corredor. A LG, por outro lado, encaminhou 2 jogadores pelo caminho de rato e 1 pela carroça. No melhor dos mundos, a LG conseguiria sanduichar o cara do corredor. Entretanto, Simple colocou o round no bolso e com 2 rápidas kills praticamente garantiu o round para Liquid.
A LG vinha encaixando um poderoso lado terrorista, alcançando o placar de 8-5. O round, dessa vez, começa com uma movimentação 1-2-2 por parte dos norte-americanos, que buscavam dominar um pouco mais a parte central do mapa. A Alp brasileira, que inicialmente era do Fallen, foi passada para o FNX, tentaram um pick agressivo, abusando do seu spawn favorável. Porém, o tiro não encaixou. Com a fragilidade do posicionamento do FNX, o Simple, que não é bobo, aproveitou a brecha e avançou pelo L, garantindo uma fácil, porém importante kill para o round. Após isso, o Fer cai para o Adrem, que estava cuidando da ligação, e o Taco, após tentar fazer uma play com uma flashbang na caverna, também é eliminado. Dessa vez, por Elige, que cuidava da caverna com um posicionamento bem avançado. Com essas 3 kills, Fallen e Cold decidiram ainda tentar o round, mas já era praticamente impossível. 8-6 no placar, e durante um longo tempo, esse foi o último round ganho pela LG. Com o primeiro half terminando 8-7 para os brasileiros, veio a troca de lados. A LG foi para o CT e a Team Liquid para o TR. O round começa com uma movimentação um pouco diferente por parte da LG. Os jogadores espalharam uma situação 1-2-2, colocando o Fer para atravessar o janelão e adiantar pelo meio pelo corredor, com a proteção do Fallen que ficou no janelão cravado na carroça. Enquanto isso, Taco e Coldzera adiantaram um passo pelo L, buscando um rápido contato com 4 jogadores pelo meio. Mas olha só o mapa, a Liquid leu perfeitamente o plano da LG e colocou 5 jogadores para rusharem direto pelo tapete. Sem pestanejar, em questão de segundos, os 5 jogadores estavam dentro do bomb e a LG precisava jogar um retake impossível. Isso porque estavam sem nenhuma granada e com um posicionamento horrível. Com essa leitura, o round estava praticamente acabado e só um milagre salvaria o piso para a LG. E obviamente ele não aconteceu. Durante todo o half, a Liquid vinha abusando do bomb B da LG porque eles perceberam que eles estavam jogando mais fraco para esse lado do mapa. Seja pela economia ou pelo posicionamento, a LG não foi capaz de segurar a B nenhuma vez. Tanto que o placar já marcava 11-8 e todos os rounds haviam terminado lá. A LG ainda não havia pontuado de CT. Por isso, o Coach Zeus resolveu que a melhor opção seria puxar um pause e posicionar a LG um pouquinho melhor para combater esse domínio B. A ideia era simples: posicionar o Fallen de Alp cravado no tapete e deixar o homem fazer história. Brincadeira, era mais que isso. Com essa ideia, os brasileiros podiam confiar que a entrada do tapete estava mais segura e se preocupar com o meio e o bombear, como eles já estavam fazendo, mas dessa vez a Alp estaria cravada no tapete. A Liquid estava segura com seu planejamento e continuou a dominar o tapete com 4 jogadores, deixando o Rico atrasado no meio. Mesmo errando o primeiro disparo, a presença do Fallen impedia que o bombe fosse dominado de maneira tão fácil como era antes, e por isso, possibilitou uma rápida rotação do resto da sua equipe. Bem mais preparados e com um belo highlight do Fallen, a LG finalmente encaixou o primeiro round na segunda metade do jogo. Bomb site. He's buying such key time here for Luminosity to make the rotation. Elise is going to win the battle against Taco. And Liquid slowly but surely overwhelming the site, but Fallen's still alive. Where the hell did FNX come from? Elise is going to hit the ground now as Hiko trays back onto FNX. Absolute madness in the trace, all down to Hiko. 1 versus 2. Fallen gets it done. Unbelievable defense. Mas como nada poderia ser tão fácil, a Liquid também joga. Sabendo que a LG colocou a Alp pra cravar tapete, eles rapidamente se adaptaram e pensaram: ei galera, tem uma Alp lá, vamos trabalhar o meio do mapa e já que a gente não fez isso até agora, vamos entrar B de novo com um split rápido. Foi uma boa ideia. Dito e feito. Como a LG se posicionava sem observar o meio do mapa, apenas com o Taco protegendo a passagem do L e jogando do bombeiro, a Liquid pôde encostar nos jogadores sem gastar quase que nenhum recurso. E com isso, puxaram a atenção do Taco, que morreu sem nem sequer dar a possibilidade da troca de kill. Sem o Taco, o Cold estava mais vulnerável que nunca, já que ele estava cravado no tapete, e não tinha como jogar livremente, pois a qualquer instante poderia ser sanduichado. Por isso, ele resolveu guivar o tapete e cravar nos jogadores do L. Imaginando essa possibilidade, a Liquid prontamente preparou um pezinho para tirar o Cold daquela posição, e com a morte dele, o round praticamente acabou. E com esse round a gente percebe algo importante. A adaptabilidade da Liquid estava no ponto. Eles foram capazes de reconhecer o problema da Alp cravada no tapete e já no round seguinte lidaram com a situação de maneira perfeita, com um split que eles não haviam realizado até agora no jogo. Por outro lado, isso me mostra que eles continuam firmes no plano de jogar sempre para B. E esse é um ponto muito importante para o decorrer da partida. E é importante porque, como a gente falou, até agora todos os rounds jogados no TR pela Liquid finalizaram no bomb B. Esse tipo de tática condiciona o poder de previsão do outro time. Isso porque fica algo mais ou menos assim: galera, eles só estão vindo B. Vamos tentar forçar esse lado um pouquinho mais e dar combate no que eles querem fazer. Porém, continuar a avançar o mesmo bomb também torna impossível prever quando a ideia será para a parte do mapa que eles não estavam trabalhando. É baseado nisso que a Liquid entrou na mente dos brasileiros por um tempo. No início do round, a LG, que havia salvo algumas armas no round passado, posicionou sua principal força, a Alp do Fallen, novamente para gravar no tapete.
Porém, a tática dessa vez seria totalmente diferente. O Simple avançou rapidamente pelo Palácio A com a sua Alp e garantiu uma rápida kill. E nisso, sabendo da desvantagem bélica do outro time, a Liquid explodiu o bombe A e com uma incrível atuação do Simple com a sua Alp, o round foi garantido. An impressive force has found its way into that A site in the name of Liquid, and Simple again, he gets another entry frag. What the hell are Luminosity gonna do? Everything. There is the first player. I think Nitro may have spotted him. Oh, what a shot there from Fallen. Good stuff. Novamente, a Liquid abusa do condicionamento e entra na cabeça dos jogadores da LG. No início do round, eles decidem mostrar presença para o meio e para o bombe B, colocando uma pulga atrás do líder dos jogadores. Com esse começo de round, eles pensaram que novamente seria um split para B, como realizado alguns rounds atrás. E com isso, mesmo no eco, a LG decidiu arriscar e rotacionar os 5 jogadores para lá, a fim de adiantar a play da Liquid. Entretanto, eles já não estavam mais nem perto da B. Depois de vender o fake de maneira impecável, os 5 jogadores da equipe norte-americana entraram no bombe A e plantaram a bomba. Com esse round finalizado a favor da Liquid, o Map Point deu as caras, e o 15-9 apareceu no placar. Mal sabíamos, mas estávamos a caminho daquele que poderia ser o último round da Mirage. Round esse que entraria para a história do Counter-Strike para sempre. Tá, chegamos, família. É o momento mais importante de toda a história do Counter-Strike brasileiro. Ninguém imaginaria que um round tão histórico quanto esse começaria da exata mesma forma que os passados. Novamente, a LG abriu o mapa com um 3-1-1, levando o espaço do meio e deixando o Taco jogando do bombeiro, protegendo a passagem do L pro Cold poder jogar de Alp cravado no tapete. A Liquid, novamente, mostra a presença na B, e a LG, por seu lado, não morde a isca dessa vez. O FNX, que estava posicionado na ligação, preocupado com o caminho de rato, spota 2 jogadores, e com isso consegue imaginar o plano do outro time. Qual é, guys? Tem 2 ratos aqui. Com certeza tem mais gente pra B. Após isso, o FNX abre de novo e traga o Adren, deixando ele com 2 de HP. A Liquid, com isso, consegue perceber o padrão. Sabe que é o mesmo posicionamento. O meio guivado, eles forte pra A e apenas 2 pra B. Foi o padrão de todos os rounds até agora. Por isso, a Liquid se junta e decide estourar com 5 jogadores pelo tapete. Essa tática normalmente funcionaria muito bem, pois no cenário ideal, as trocas seriam realizadas e a Liquid jogaria um 3x3 com a bomba plantada. Entretanto, ao se aproximar da Alp cravada no tapete, uma coisa foi bem diferente. Os jogadores da Liquid, talvez pelo momentum ou pelo placar da partida, não se preocuparam em strafar ou passar pulando para dificultar o primeiro disparo do Cold. Eles foram no shift, para não fazer barulho, mas por outro lado, isso torna seu movimento muito mais lento. Com isso, o primeiro tiro encaixou facilmente, forçando com que os outros jogadores tivessem que rushar para cima do Cold, para tocar a kill dele. Obviamente, com menos perfeição. Cold, ao perceber que eles não parariam, resolveu arriscar uma jogada que, se não por sorte, nunca iria acontecer. Mas todo mundo sabe, né? Time campeão também conta com a sorte. No 15-9, no ponto de eliminação, a história acontece. He's gonna hit the ground there as Cold. Oh, what a jumping double from Cold! What is going on right now? How does he do this? Simplesmente um no-scope pulando e fazendo um espetinho. Isso é simplesmente inexplicável, impossível, não deveria acontecer. E ele ainda encaixou um outro no-scope na mesma jogada. Mais que nunca, o Cold provou ser predestinado. Provou que o esforço recompensa. Após esse 4K histórico, a LG retomou a cabeça para a partida. E, com toda a concentração do mundo, eles estavam mais preparados do que nunca para voltar para essa partida e conquistar a vitória. Mas, por outro lado, não havia mais espaço para erros. Teria que ser perfeito. E perfeito foi. Ganharam 15-11 sem perder um player sequer. Ganharam 15-12 sem perder um player sequer também. No 15-13, ganharam perdendo apenas um jogador. No último round do jogo do tempo normal, novamente uma mudança de setup. A LG, dessa vez, repete os 3 jogadores para B, mas posiciona 2 na região do bombeiro. Um cuidando do meio e outro da passagem do L. Ao mesmo tempo, posiciona o jogador também na ligação, olhando pro L, servindo de bait pro companheiro do bombeiro. E, como se já não fosse pouca força investida nessa região, o Cold, que tava jogando no tapete, foi jogar de Alp também no L. E dessa vez, a perfeição veio na leitura de round. Todos os jogadores posicionados na região do L participaram efetivamente das trocas de kills. Rapidamente, a LG ganhou o round e garantiu 15-15. Estávamos indo para o overtime. Depois do 4K do Cold no tapete, o mental da Liquid com certeza se abalou. Foram 6 rounds seguidos por parte da LG para chegar no empate. E agora, a Liquid precisaria enfrentar toda a pressão de tomar a virada. No primeiro round, os norte-americanos já sentiram o peso da vontade dos brasileiros. Mesmo com um trabalho lento, tático e pensado por parte da Liquid, que estava se preparando para finalizar na bombear com 5 jogadores, a LG encaixou uma leitura inexplicável e posicionou suas forças para bater de frente com isso. O FNX, que estava posicionado na saída do palácio, trouxe o round para si só e encaixou um belo 3K. E depois de todo esse tempo, todo esse esforço, a virada brasileira finalmente aconteceu. 16-15 para nós no placar e, novamente, perdendo apenas um jogador. E no round seguinte, a Liquid conseguiu algo incrível, que não acontecia há muito tempo, algo fenomenal. Eles foram capazes de
plantar a bomba. Tamanha dominância do time brasileiro, após o 4K do Cold, que por 7 rounds seguidos, a Liquid não pôde nem sequer jogar o Afterplant. Mesmo assim, mesmo plantando a bomba, eles não tiveram nem chances. A LG aplicou um retake conciso e com kills cruciais finalizou o round, perdendo apenas 2 jogadores, 17-15 no placar. No último round, antes da virada de lados, no overtime, a Liquid resolveu voltar às origens e encaminhar uma rápida execução para o bomb B. Inicialmente, essa ideia funcionou de novo. Eles conseguiram entrar no bomb e deixaram o round numa situação de 1 contra 1, entre o Rico, que era considerado o clutch master do time, e o FNX. Mas é aquela história, né? O FNX não perde clutch, papai. Não tem como. 18-15 para nós e map point para os brasileiros. Still plenty of time for Hiko to play with. The clutch master of this team, and it's gonna be FNX. 3 rounds there in the first half. Dessa vez, no lado terrorista, a LG preparou uma execução splitada para o boom site A, deixando um jogador marcando o avanço da caverna, no caso de acontecer algum rush, um jogador marcando o avanço no palácio, pelo mesmo motivo, e os outros 3 dominando espaço pelo meio, buscando avançar a ligação e sanduichar os jogadores da A. Foi uma leitura perfeita, pois, novamente, como havia acontecido anteriormente em rounds passados, a Liquid havia adiantado 2 jogadores para a boca da caverna, deixando eles expostos para todos os lados. Com 3 rápidas kills, o round estava praticamente garantido no 5v2. 19-15 no placar, a Mirage acabou e estava 1-0 na série para o Brasil, depois de uma virada incrível. Is dead, and that leaves everything to Hiko again. He is the man you want in this position, but 1 versus 3. This is for everything. This is for the map right now. Hiko making its way around the smoke. It was found that he will spot Taco, but that's it. Luminosity with a comeback from 15-10. An amazing play from Cole with the AWP. É simplesmente indescritível o quão histórico e importante foi a jogada que Coldzera realizou para o CS brasileiro. Com ela, a LG foi capaz de reestabelecer o mental, controlar o jogo e virar uma das partidas mais difíceis de toda a sua história até então. Além disso, graças ao 4K, o Cold ainda pôde receber a maior homenagem que o CS poderia oferecer, eternizando o jogador com grafite na posição em que realizou o famigerado milagre. Dali pra frente, o Brasil provou, mais que nunca, que merecia superar todos os adversários. No segundo mapa da série, a Cash, a partida foi ainda mais difícil, e novamente a LG precisou demonstrar resiliência e realizar outro comeback, dessa vez de um 15-6. Mesmo com todas as complicações enfrentadas durante a partida, o Brasil fechou o mapa em 19-16 e garantiu a vaga na final, contra a Nave. O destaque da Cash dessa vez foi pro Taco. Ele mesmo, que terminou o mapa 36/22. O amigo deitou 36 bonecos, 36. Já na final contra a Nave, não dava pra ficar mais difícil ainda, né? Bom, como é que eu posso explicar o inexplicável pra vocês? O primeiro mapa também foi Mirage. E bem, o jogo chegou a ficar 11-4 pra eles. Nós recuperamos a partida e até encaixamos um 14-12. Mas, como nada é tão simples pra gente, eles empataram em 15-15. E, novamente, fomos pra outro overtime. Nele, os jogadores manteram a resiliência e finalizaram o mapa em 19-17. Up the kill, Edward trying to deny it. 15 seconds left there. All the Molotovs raining into CT spawn instead. And now Guardian is finally here with the AWP. 10 seconds, Edward, he did it once, but this time the bomb, it is going to be going down to the last second. Taco getting it in, and Edward has to clutch it again. It's now a 1v2. They've got almost no health. He could definitely do this. He looks for the shot. He gets the 1 kill in, and there's her picking. Depois dele, pela primeira vez em muito tempo, o segundo mapa da série viria para tranquilizar toda uma nação. A Cobblestone, que na época era um dos melhores, se não o melhor mapa da LG, era o próximo palco da série. E com uma atuação impecável de todo o time, a LG se sagrou a campeão pela primeira vez de um Major, com um 16-2, colocando seu nome na história e apresentando para todo mundo o que é ser brasileiro. Agora, mais que nunca, eu me despeço com um sorriso no rosto, pois essa história, meus caros, é imensurável. Esse foi o Desce Pro Cast. Então vem descer comigo, vem, mas esse não chora. Te espero no próximo episódio. Tchau!